Olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada, é um prazer estar aqui. É um gosto também tê-la aqui, Daniela, uma pessoa que traz voz das crianças para as redes sociais, em registro de comentários que elas vão fazendo, pensamentos que vão partilhando, e é super generoso da sua parte trazer esta visibilidade para o pensar e o sentir das crianças. É algo que eu senti que faz falta cada vez mais. E então, como tinha assim alguns registros, comecei a pensar: o que é que eu posso fazer com isto? Então, decidi partilhar. Pronto. E teve muita receptividade, as pessoas gostaram imenso, não foi? Sim, Rapidamente sim, é chegou a verdade, foi muitas assim pessoas. muito rápido e gosto sempre de tentar acompanhar com pequenas reflexões sobre alguns temas e acho que tem corrido muito bem. É lindíssimo, é mesmo, mesmo muito bonito. Obrigada por esse serviço que nos presta e Obrigada. nos faz lembrar, não é? O que é que cada criança pensa. Daniel, tinha aqui pensado para a nossa conversa começarmos com comentários das crianças que eu tirei da sua página do Instagram Uhum, e depois a partir daí podermos refletir e partilhar as nossas experiências também. Tá bom? sim, é ótimo. Ok, boa. Então eu gostava de começar aqui por uma que tem a ver com um comentário de um filho de 4 anos que diz: As mães são diferentes dos filhos porque adormecem mais rápido quando é hora de dormir. Uhum. Essa foi genial. E porquê é que será, não é? Exato. Sim, gostava de saber porque é que será que as mães adormecem mais rápido do que os filhos na hora de dormir? É mesmo o cansaço, é mesmo aquilo que eu também sou mãe e aquilo que nos exige a nível do profissional e ao mesmo tempo a nível pessoal, e como mãe temos de tentar ao máximo estar disponível para os nossos filhos. Então, como maioritariamente são as mães que vão adormecer os filhos, muitas vezes o que acontece são as próprias mães adormecerem primeiro. Acredito que não seja um caso isolado. Não é, com certeza, aqui em casa acontece também. Com o mais novo, também sou capaz de ser a primeira a adormecer. E as mães andam muito subcarregadas, não é? Esta exigência física e emocional do que é parentar os nossos filhos, Sim, não é? Somada a toda a responsabilidade profissional e muitas vezes também ao resto da responsabilidade parental, às vezes com os nossos pais que já têm, que possam estar a precisar, com os outros irmãos, enfim, são muitos papéis acumulados sim, e são muitas que, exigências, não é? E às sim, vezes torna-se difícil nós termos tempo para tudo e ao mesmo tempo para nós conseguirmos descansar, que é importante para depois conseguirmos fazer esses papéis todos de forma plena e tranquila. uhum, exato, sim. O, o- e o descanso também é uma coisa que não é ainda muito bem vista, não é? Pois não. Descansar não tem utilidade, não é produtivo. É a tendência que temos a pensar sobre o descanso e que é exatamente o contrário. O descanso muitas vezes é assim a grande alavanca para depois conseguirmos estar melhor e até produzir melhor, quem sabe, mas sobretudo sentirmos-nos melhor. É isso mesmo. Até porque quando alguém comenta que está muito cansado, percebemos logo o olhar, muitas vezes, né? Lá está, a forma como é visto o cansaço e que devia ser valorizado e não é. Nos dias de hoje não é. Não, não. Descansar tem que ser mais valorizado, mais apoiado até. Olha, eu estou aqui para te ajudar para poderes descansar. Vai descansar, estou Exatamente, aqui vai para ti. descansar. Uhum. É. Que outras diferenças há aí cá entre as mães e os filhos? Este filho viu esta diferença do adormecer. Que outras diferenças? Vamos expandir se cá um bocadinho mais, Daniela, para além das mães, em relação às mães e aos pais. Quais são as diferenças entre as mães e os pais e as crianças? Eu acho que também depende muito do tipo de pai e do tipo de mãe. Pronto, antigamente havia muito essa diferença, né, do papel da mãe e do papel do pai. Porque o papel da mãe era estar em casa a tomar conta dos filhos e o pai era estar fora a trabalhar. Hoje em dia isso já não acontece. Hoje em dia já temos mães e pais a trabalhar fora de casa e isso tornou-se muito exigente também para ambos no seu papel de parentalidade, de pais para com os seus filhos. Então acho que depende muito de pessoa para pessoa. Tanto há exigências para pais homens como para mães. Tem a ver muito com isso. Uhum. Os pais também parece que estão a entrar cada vez mais na esfera da criação dos filhos, não é? E não é só de Cada prover vez mais. cada vez mais. Também senti isso, Daniela. Sim, até porque acho que antigamente havia muitas mães solteiras, não é?
Mas também Uhum, há os pais solteiros, também há os uhum. pais que estão a 100% do tempo com os filhos, e isso não se fala muito. Uhum, sim. E mesmo em casais convencionais, os pais são mais chamados para a relação com os filhos do que eram há uns anos atrás, não é? Há uns anos atrás a mãe cuidava dos filhos, o pai trazia o dinheiro para casa, mesmo quando a mulher trabalhava, não é? Assim, o grande income era mais do homem, Sim, e chegando a casa, quando muito tratava das coisas, dos arranjos, não é? Pôr prateleiras, mudar lâmpadas, arranjar o carro, lavar o carro, arrumar a garagem, mas era menos a questão de envolvimento com os filhos. sim, Eu tenho a impressão que cada vez mais os pais vêm estando envolvidos com os seus filhos, os pais sim. homens. Antigamente, mesmo quando os pais chegavam a casa depois do trabalho, não tinham aquele tempo lúdico, não tinham aquela preocupação de passar tempo com o meu filho, de brincar, de rolar no chão, aquelas coisas. Era o tempo do pai descansar e o pai não podia ser incomodado. Hoje em dia, acho que já não acontece isso, pelo que eu tenho estado a ver, é mesmo a preocupação de ambos, a parte lúdica. O pai já se preocupa em passar tempo com o filho, em ir ver um jogo de futebol, em levá-lo à natação, pronto, todas aquelas coisas que antes era muito a mãe que fazia isto tudo, porque era a mãe que estava em casa, era a mãe que era encarregue desse Uhum. tipo de tarefas. Sim, os homens estão mais participativos. Como é que tem visto o papel das mulheres a receber essa participação dos homens? Como é que tem visto a Eu acho que atitude? sim, acho que tem sido bem visto do papel das mães, do olhar das mães, e isso acaba por facilitar a própria relação, não é? A própria relação acaba por estar mais calma, mais há aquela entreajuda entre os dois, não é só a mãe que tem aquele peso. E então é claro que tem sido visto de boa maneira. Uhum. Eu acredito também que traz para o casal a possibilidade de se olharem não só como homem e como mulher, enquanto casal, mas enquanto pai e enquanto mãe também, que são papéis com que nos identificamos muito. As mulheres identificam-se imenso com o seu papel de mãe. Uma mulher que é mãe, quase sempre, quando perguntam quem és ou o que fazes, sou mãe, não é? O Verdade. papel de ser mãe é assim um papelão. Os homens parece que, estando mais envolvidos, ainda não vêm tão à frente na sua identidade, mas também me parece cada vez mais ouvir homens a porem-se também nesse lugar de, olha, a Eu sou parentalidade, pai, eu exatamente. sou pai, não é? Os Uhum. meus filhos, e vir muito para a frente também nesse lugar de identidade com o seu papel. E para o casal acho que pode ser muito rico trazer também essa faceta que nós podemos entregar um ao outro de satisfação e de reconhecimento, e às vezes o contrário, não é? Às vezes também é por aí que a relação de casal se pode degradar, porque nesses papéis as pessoas podem não se conseguir encontrar, reconhecer, podem não Sim. conseguir alinhar-se, não é? E então Sim, sim. Eu ainda há pouco tempo li um estudo qualquer que dizia que há maior probabilidade de separação entre os casais nos primeiros, não sei se era 2 ou 3 anos da criança. E eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com o ajustamento ou o desajustamento da própria relação e tem de haver esse olhar, tem de haver essa entreajuda, porque senão é normal que as coisas acabem por. A balança desequilibra-se, não é? uhum. E as coisas acabam por não resultar. Exato. Também é uma conversa que nós não temos enquanto casais à partida, não é? Quando decidimos ter um filho. Raramente nos sentamos a pensar assim: olha, vamos ter um filho. Quais são os teus valores na educação de uma criança? Qual é a tua intenção? Como é que te vês a ser pai? Ou como é que te vês a ser mãe? Ou como é que me vês a mim a ser mãe? Como é que posso esperar? Não é? E podermos fazer esta conversa e ainda antes da criança nascer, podermos nos alinhar e perceber: olha, isto é boa ideia termos um filho junto. Será que estamos assim tão preparados ou alinhados neste projeto brutal que é de criarmos uma criança? Porque às vezes há desalinhos que são tão evidentes logo à partida, mas nós nunca Logo ao tínhamos falado início. sobre isso. Acho que a comunicação é a chave, mesmo ao longo da relação é a comunicação, mas mesmo antes é isso, é conversarem sobre os valores, porque uma coisa é a relação que estão a ter com aquela pessoa, outra coisa é a relação depois com o filho e a própria relação já com o filho na rotina. E acho que é mesmo importante falar sobre isso. Sim, sim. E também nos lembrarmos que é um papel que se pode aprender. Aliás, é um papel em que temos que aprender, não é, Daniela? Uhum. E podemos aprender e ir mudando nesse papel. Eu acho que também coletivamente temos esta ilusão de que Que sabemos nascemos tudo. ensinados para ser pais e mães, não é? E E não assim é que verdade. e não é verdade, e não é Ainda há verdade. pouco tempo tive uma criança, esta por acaso acho que não está publicada,
que é as mães não sabem tudo. E é mesmo verdade. As mães e os pais, né, não sabem tudo. E ainda há esta ideia de que uma mãe, quando uma criança nasce, uma mãe sabe logo quando é que a criança tem fome ou a razão por que está a chorar. E não é verdade, não é verdade. E isto às vezes acaba por deixar uma mãe também ah, desajustada, porque pensa, era suposto eu saber porque é que o meu filho está a chorar. Toda a gente fala disto e acho que se romantiza-se muito este tipo de situações. E não é verdade. Eu, quando o meu filho chorou a primeira vez, eu não sabia porque é que ele estava a chorar. E acho que todas as mães passaram por aquele momento de não saber o que fazer, e os pais, os próprios pais também. E é importante falar sobre isso. Nós não sabemos tudo. Uhum. E Sim, aprende-se. Uhum. e aprende-se. Aprende-se também com os nossos filhos, obviamente, eles são ótimos a ensinar-nos, não é na medida, e eu gostava muito por acaso de se cá pararmos aqui a falar. Eu quando digo que os filhos são ótimos a ensinar-nos, não é na medida de pequenos professores que vêm ao mundo para nos ensinar. Eu não acredito nisso. Não, não. Mas acredito que nós, na relação com os nossos filhos, querendo ter uma relação saudável e construtiva, naturalmente todos os comportamentos deles nos vão desafiar a aprender. E se nós quisermos, podemos aprender com isso. Não é? Então, Exatamente. E só aprendemos estando lá, não é? Estando ali na relação. E é a única forma que temos para aprender, e vamos falhar, e temos de normalizar também as falhas, porque as falhas fazem parte do nosso papel de pais, e só vamos aprender com isso. E é claro que vai haver momentos que vamos gritar, vamos ter momentos que ficamos desajustadas, que não sabemos o que fazer, e é importante normalizar e está tudo bem. sim. E aprendermos também, quando é possível, corrigir as falhas, não é? Porque às Uhum. vezes há falhas que são possíveis de corrigir. Olha, acabei de fazer uma coisa que não está ok, ou fiz há 2 dias e agora parei, Não pensei, quero voltar a fazer. não quero voltar a fazer, então como é que eu posso fazer diferente daqui para a frente, não é? E isso é tão, tão importante, que também é outro mito em relação à parentalidade, que é não se pede desculpa às crianças, ou não se corrige comportamentos, ou somos consistentes e, portanto, não vamos mudar porque agora vou ser consistente. Igual, sim. Portanto, é outro dos mitos. Houve uma criança também que disse, ah, tão giro. Aqui. Aquilo que fazemos aos outros pode deixar marcas para sempre. Uhum. A Laura, com 8 anos. Tinha a É ver aqui. engraçado, todos nós sabemos isso. Mas foi preciso, não é? Demoramos, há próprios adultos que ainda não sabem isso e demoramos algum tempo até descobrir. Mas é interessante ver como eles estão novos, apercebem-se todas as atitudes que têm, vão provocar algum tipo de reação nos outros, seja boa, seja má. Uhum. E é tão importante também nos lembrarmos do potencial das coisas boas que nós temos para fazer. Muitas mães e muitos pais ficam agarrados aos erros que cometeram, ou a alguma atitude que possa ter magoado os filhos e que, portanto, e que possa os ter marcado e que pode ficar na memória deles por muito, muito tempo, mas depois que parece que ficam tão agarrados a esses momentos que perdem a perspectiva do potencial de: olha, mas eu posso construir muita coisa boa apesar disso. Apesar disso, Apesar disso, não é? Ok, aconteceram aqueles momentos, vão acontecer, é impossível que não aconteça. Nós vamos sempre marcar os nossos filhos. Eu gosto de pensar que deixamos uma pegada parental, não é? Em que nós contribuímos com muita coisa. Umas delas vão ser muito boas, outras vão ser mais ou menos, outras vão ser fraquinhas, e outras podem ser verdadeiramente más. Agora, exatamente. E muitas vão servir de aprendizagem. e todas podem servir de aprendizagem, não é? É isso. Agora, para isso também temos de ter essa capacidade de olhar e como é que podemos contribuir e, claro que tentar errar cada vez melhor, e de preferência cada vez menos, sabendo que vamos sempre errar, não é? Eu acho que essa é outra coisa que vamos perdendo, não é, Daniela? Que é a capacidade também de olhar para as coisas boas e de as poder transformar, de reconhecer também o É. que é bom e o Eu que acho que ao corre bem. longo do nosso crescimento, né, quando nos tornamos adultos, temos a tendência a valorizar sempre as coisas más. E as crianças não. As crianças não têm essa tendência. E eu costumo dizer que quando nasce um pai ou uma mãe, no momento do nascimento de um filho, nasce sempre a culpa agarrada. Qualquer coisa que se faça, ficamos ali focados na culpa. E é importante percebermos a culpa, é importante. E a culpa também nos vai dar aprendizagens. E temos de aproveitar esses momentos que falhamos e usá-los para isso. Uhum. Sim, a culpa pode ser um excelente sinal, não é? De, ops, o que é que aconteceu aqui? O O que que é é que que eu aconteceu fiz? aqui? Uhum. Substituir a culpa por responsabilidade costuma ajudar a ir para um lugar assim mais possibilitador,
Por outro lado, na realidade, às vezes sentimos às vezes mesmo culpa. O que se está a sentir é verdadeiramente culpa, não é? Mas conseguir depois também dar esse passinho para o lado, porque a culpa e a responsabilidade estão ali tão coladinhas uma à outra, e então às vezes conseguir dar só um passinho que, ok, então o que eu estou a sentir é culpa, mas como é que eu posso assumir a minha responsabilidade? E só aí já estamos noutro patamar. Essa coisa do que as crianças podem ver de diferente de nós, adultos, que parece que mudamos assim o nosso olhar, fica mais baço, mais para as coisas correrem mal, mais para o que não está a funcionar, mais para a culpa, para a zanga. O Mateus, de 11 anos, diz: as crianças são especiais porque olham para as pedras e conseguem ver estrelas. Bela comparação. É o olhar para as coisas que nós não olhamos e valorizar. Nós não valorizamos pequenas coisas e só quem está com crianças é que percebe, e começa a valorizar coisas que para nós passávamos ao lado, olhar para um arco-íris, qualquer coisa assim, e eles não, eles valorizam essas pequenas coisas, e valorizam os pequenos momentos, até uma simples conversa, que para nós pode ser uma coisa banal, para eles não, aquilo vai impactar. Sim, e conseguir transformar o que olham, não é? O que é que nos está a faltar a nós, mães e pais, de ver transformado quando olhamos para os nossos filhos? O que é que podíamos ver diferente? Eu acho que é olhar para eles como pessoas que são, e não aquela ideia que nós colocamos na nossa cabeça, logo, a partir do momento em que vamos ser pais, e então fazemos toda aquela imagem. E é tentar nos deslargar um bocadinho disto e vê-los como pessoas que são. Ver que eles estão a criar a sua própria personalidade, que eles são nossos filhos, mas eles são depois do mundo, não é? São de todos, da sociedade, é tudo vai impactar. Eu acho que é isso que falta um bocadinho em algumas famílias. Uhum. Também tenho. O que é que acha, Daniela? Tenho visto. Eu acredito também perfeitamente e profundamente no que acabou de dizer, podermos olhar para as crianças como pessoas e não como seres ainda incompletos ou ainda por. Claro que são crianças, são seres e pessoas em desenvolvimento. Somos todos, na realidade. Nós, os adultos não gostam de saber disso, mas somos todos, mesmo nós adultos. Estamos em desenvolvimento. As crianças estão em maior desenvolvimento, até porque ainda têm uma imaturidade neuropsicológica que as torna imaturas, Claro, sim, sim, naturalmente, sim. mas são pessoas completas, não são pessoas tão incompletas e que lhes falta ali qualquer coisa, não é? E esse olhar é tão importante. Também acredito imenso nessa possibilidade e nessa importância, até. Mas o que eu às vezes assisto é pais que depois vão desse lugar do 8 para o 80, que é quando veem os filhos como pessoas, põem-nos num sítio, num patamar e num lugar na relação que não é adequado para as crianças, porque as Não, crianças. porque colocam-os no lugar de líderes, de comandar. E isso não é saudável. Eu sei que os pais pensam que estão a fazer o melhor, mas não é saudável. As crianças precisam de alguém que lhes coloque os limites, que lhes mostre os limites, porque a vida é mesmo assim e nós temos de saber ensiná-los para depois não ser a vida a ensiná-los, não é? Porque depois torna-se muito mais difícil e eles depois acabam por entrar, as próprias crianças começam a sentir-se frustradas quando, por exemplo, nunca estão habituadas a ouvir um não. São sempre habituadas a ser, lá está, a ter os pais super permissivos e depois vem a vida e vai-lhes ensinar que o não é necessário. E eu costumo dizer, um não é tão importante como um sim. E é isso que estavas a falar, é o 8 e o 80. E é importante encontrar um equilíbrio. Nem sermos super autoritários, nem sermos muito permissivos. Porque nenhum deles é saudável. É importante. E é difícil encontrar o equilíbrio, é muito difícil. Sim, Mas é sim. possível. É possível. É possível. E com a prática vai se tornando cada vez mais natural, porque de Uhum. início estranha-se, mas depois com o tempo acaba É, por se ir entranhando, não é? E é isso mesmo, porque é um sítio onde nós somos os adultos da relação. Temos crianças que sabemos que são pessoas e vamos olhá-las e tratá-las, relacionar-nos com elas enquanto pessoas, mas sem perder o nosso lugar de pais responsáveis e maduros, não é? E que, portanto, são exatamente. quem toma conta. As crianças, quando querem, parece que elas querem muito mandar, parece que querem muito exigir. Na verdade, as Faz crianças parte. ficam. Faz parte, mas na realidade eles ficam muito assustadas quando percebem que são elas que vão ao volante da relação, ficam muito assustadas e muitas vezes as questões do comportamento vêm daí também. Sim, Por- e porque acabam por se sentir inseguras também.
E lá está, essa insegurança também vai provocar depois os problemas de comportamento e tudo mais. E as crianças precisam de se sentir seguras e precisam ter um adulto que lhes mostre essa segurança. Sim, gostei tanto desse verbo, Daniela, que mostre, não é que diga, é que Ah, mostre, que mostre. não Uhum. é? Que elas possam viver essa segurança, não é pelo que se diz, é mais pelo que se faz e É como. pelo que se faz, sim. Porque nós somos o espelho. E nós podemos dizer tudo e mais alguma coisa, mas elas não vão ah, agarrar aquilo que nós estamos a dizer, elas vão agarrar aquilo que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos, aquilo que nós mostramos, é que as vai ensinar. É que somos o exemplo, somos sempre o exemplo. Sim, mais o perigo de quando estamos a dizer uma coisa, mas a fazer outra, da dissonância que surge, não é? E dos miúdos ficarem meio perdidos. O que é que vale aqui? O que é que... E vamos outra vez para a segurança, não é, Daniela? Que Exatamente. isto gera Lá imensa segurança nas crianças. E depois, quanto mais crescidos são, mais vão percebendo essa diferença e começam a perceber, ok, a minha mãe diz isto, mas faz uma coisa exatamente oposta. E eles refletem muito sobre isso. Sim. E trazem para. Também, a Daniela também tem ali uma série de observações de miúdos mais crescidos. Há ali uma menina de 15 anos que faz uma série de observações ali na fase da Uhum. adolescência, bem intensas sobre isto do que é a relação com os pais, muito intensas, sobre a vontade de viver, sobre a falta de sensação de ser vista e de ser conhecida e percebida pelos adultos à sua volta, e que as Uhum. suas dores não são bem dores e que as suas necessidades são caprichos, enfim, um bocadinho um quadro que tantas vezes faz com que os adolescentes se sintam sozinhos e desamparados também, Sim. não é? E porque muitas vezes eles sentem que os adultos não veem os adolescentes como pessoas a ter problemas. E os adolescentes têm problemas e não são poucos. E isso também não é valorizado, nem é muito conversado pelos pais, até porque temos sempre aquela frase que é: é a idade do armário, é a idade da adolescência, e quase como não vale a pena falar sobre isso, porque isto passa. E às vezes não passa. E depois acaba por se refletir na idade adulta. Sim. Falamos pouco com os nossos filhos adolescentes. Eu há pouco tempo estava a falar também com o meu sobrinho, fez agora 17 anos, e estávamos a falar sobre as relações, e eu lembrei-me de lhe perguntar o que- se qual é a experiência que ele tem tido de adultos a falarem sobre as relações dele. Ou como é que ele falam sobre as notas, falam sobre o comportamento, mas falar sobre as Pronto. relações, não é? Sobre, olha, começam agora a ver os namoros, são miúdos que já começam a ter relações íntimas com outras pessoas, não é? Da sua idade, e depois há relações que começam, há relações que terminam, e nós adultos falamos pouco com os nossos adolescentes sobre as suas relações, sobre os seus namoros, como se aquilo fossem só coisas menor. Sim, Não é? falamos muito pouco. Lá está, temos aquela ideia de que vai passar. É uma relaçãozita. É uma relaçãozita, exato. Pronto, acabou, também são miúdos, é mesmo assim. E é mesmo assim, mas também é nessas relações que se vai aprendendo. E nós modelamos pouco os miúdos nessas relações, ouvimos pouco qual é a experiência deles, o que foi para ti essa relação, como é que foi terminar, o que é que tu estás a sentir, não é? O que é que estás a pensar sobre ti, o que é que estás a pensar sobre outra pessoa, e Sim, podemos fala-se muito pouco. muito E pouco. eles têm uma necessidade enorme de falar sobre aquilo que sentem. Eu, por exemplo, quando estive a trabalhar num centro de estudos, que tinha crianças mais velhas, daí vir esses desabafos, eu dizia muitas vezes que eu não parecia explicadora. Era quase uma espécie de psicóloga, porque eles tinham uma necessidade enorme e eu só estava ali a ouvir. Pronto, é estar a ouvir. E é isso que eles precisam, é alguém que os ouça. Não é preciso dar grandes opiniões ou dar grandes conselhos, é eles sentirem essa empatia da parte do adulto que ali está. E isso é essencial nestas idades, porque eles já têm um olhar para o mundo, um olhar para as relações, como estavas a falar, e ter alguém que valorize isso. Sim, e esteja capaz disso mesmo, não é? Que é só receber. Às vezes temos muita pressa a ir emendar, a É ir logo e dar os corrigir, a conselhos, olha, eu fazia aconselhar. assim, fazia assado. Não, vamos ouvi-los, vamos perceber quem é que eles são, o que é que eles querem, o que é que eles estão a sentir naquele momento. Sim, tão importante. Também há uma criança que diz que. Ai, como é que está? Eu apontei tantas frases. São Aqui, muitos. olha, são imensas e deliciosas. Olha esta também tão gira, da Inês de 6 anos e que tem a ver com o que estamos aqui a falar. Há pessoas que precisam de ajuda para pedir ajuda. Uhum.
Esta é assim incrível. Essa é porque nós não estamos habituados a pedir ajuda. Não fomos educados dessa forma. Nós temos de saber, ah, fazer as coisas e não precisamos de pedir ajuda. E é bonito de vermos que crianças tão pequenas apercebem-se que quando tu estás a ter um problema, nós perguntamos se precisas de ajuda e nós não vamos logo lá resolver, mas perguntamos primeiro: "Olha, precisas de ajuda?" E isto é tão necessário na nossa sociedade. E mesmo aquele papel de a pessoa que está a passar e a olhar e a ouvir, se houve um pedido de ajuda, de ir. E nós andamos nesta nossa rotina da pressa que acabamos por nem ouvir as palavras que muitas vezes não são ditas, de amigos nossos, de familiares, que precisam de ajuda e não conseguem pedir. E é importante termos este olhar também atento. E essa frase é mesmo deliciosa, sim. Não é? Sim. E quantas vezes vai ser preciso fazermos isso, não é? Que é dar um passo na direção da ajuda, mesmo quando a outra pessoa ainda não é capaz de a pedir e nós estarmos ali Uhum. para ajudar a alavancar. Há aqui outra que eu também vou partilhar da Bruna, 10 anos. E agora vamos entrar aqui assim, Daniela, no tema, Ultrapassamos. no tema da separação, do divórcio e deste papel que as educadoras têm com as crianças e na vida e na transformação das famílias. Uhum. Os meus pais separaram-se e agora só falam mal um do outro. Não percebem que eu não me separei de nenhum deles e que essas conversas me deixam triste. Verdade. Essa acompanha muito de perto, esse processo. E é realmente importante pensar nisto, porque os pais, quando se divorciam, quando se decidem seguir esse caminho, esquecem-se que a relação que eles têm ou que deixaram de ter, a criança não deixou, certo? A relação da criança com a mãe continua a ser a mesma, com o pai continua a ser a mesma. E quando a criança vê que tem os seus adultos de referência a falar mal um do outro à frente dela, isto deixa-a completamente insegura, desamparada e depois daí surgem todos aqueles comportamentos difíceis, porque uma criança passa por eles. Sim. Muitas vezes o pretexto que os pais têm para fazer esta atitude de estar a dizer mal de um do outro, raramente é para perturbar a criança. A ideia não é Claro, claro. essa. Cada pai pensa na sua cabeça que está a fazer O melhor. o melhor e, sobretudo, um favor à criança de a fazer ver a realidade de quem o outro progenitor é, não é? Eu, Uhum. mãe, vou-te fazer a ti, filho, perceberes o pai que ali tens, não é? Aquela Pelas minhas pessoa. palavras, não é? Por aquilo que eu estou a dizer. Nem Exatamente. sequer deixam a criança, é claro que há casos e casos, mas a criança cresce e vai observando por ela própria algumas coisas. E aí ela tira as suas conclusões. Não precisa que uma mãe ou um pai lhe esteja a dizer: a tua mãe é isto, a tua mãe fez aquilo, a tua mãe. A criança não merece isso. O que ela fez, ou o que a mãe fez, não foi com o filho, não é? Foi na relação. Isso, isso. E é muito importante. Isto também acontece muito por aquela conversa inicial que estávamos a ter da identidade. Nós fundimos-nos tanto no nosso papel de mãe ou de pai, que muitas vezes trazemos agarrada e fundido também em nós o papel dos nossos filhos. Então é Uhum. como se os nossos filhos fossem assim um prolongamento de nós. E como é um prolongamento de nós, se a pessoa me fez mal a mim, também fez mal ao meu filho, Sim, não sim. é? Ao seu, E não ao é seu... isso. E não é isso, não. Não é? E Ao ainda há seu... muito essa ideia, quando os pais se divorciam e têm os problemas que têm, que ele fez-me isto, fez mal, está-me a fazer isto, está a fazer mal à minha filha. E é importante, e eu acredito que seja difícil, separarmos as águas. São coisas diferentes. Eu sou uma pessoa, lá está, novamente a mesma conversa, a criança é outra pessoa. Isso mesmo. Só que está muito entranhado em nós e é importante fazer esse exercício. Quando nos apanhamos a falar sobre ou sobre a situação que estamos a passar, em vez de dizermos eu, não é? Olha, ele fez-me, ou eu fiquei, ou eu senti-me triste, eu Exatamente. senti-me abandonada. Muitas vezes as mães fazem nós ficámos tristes, fomos abandonados, não é? Ou o pai, a mesma coisa, não é? Eu fui traído, em vez de ser eu fui traído, é nós fomos traídos, ela traiu-nos, não é? E o trair aqui pode ser uma relação extraconjugal, como outro tipo de traição qualquer, porque há muitas, as pessoas acham que as traições são só relações extraconjugais Não e há são. traições, não são, há traições muito
estruturais e muito perturbadoras e que não envolvem sequer terceiras pessoas amorosamente. Portanto, há muitas formas de traição. Mas é este passar de traiu-me para traiu-nos, abandonou-me, ou eu sinto-me Vamos logo, abandonada, para a prole faz parte de nós. Então acho que é uma pista para percebermos: olha, se calhar estou a pôr os meus filhos aqui no. claro. Eu até costumo dizer, não sei se estou certa ou não, é uma opinião muito pessoal, mas acho que os pais têm necessidade de falar, obviamente, mas há determinados comentários que devem desabafar com os seus amigos e não com os filhos. Porque os filhos são os filhos, os amigos nós podemos dizer tudo o que nos vai na alma. Com os filhos a gente já tem de ter um bocadinho de cuidado. É importante sim explicar às crianças o porquê de nos estarmos a separar e o que é que isso me fez sentir. Mas não entrar em demasiados pormenores, com aquela coisa de a culpa é da tua mãe, a tua mãe fez-nos isto, mas explicar e até mesmo passar para o outro lado, tentar perceber o que é que a criança está a sentir. E muitas vezes num divórcio esquece aquilo que a criança sente. Olha, eu sei que tu estás triste, porque a mãe e o pai nos separámos, mas o que é que o que é que estás a sentir? O que é que isso te fez sentir? E há esta dificuldade em ter esta conversa, que é essencial para tudo. Uhum. Sim, Até porque o mesmo. processo de divórcio muitas vezes se transforma num processo de luto para as crianças. Nós pensamos no luto como uma morte de alguém, mas o divórcio também é um luto que a criança tem. Uhum. Sim, é mais fácil. Que engraçado, eu não tinha pensado, agora trouxe aqui. Nós já trouxemos esta conversa e essa discussão muitas vezes sobre o luto no divórcio em relação aos adultos, e ainda não tinha pensado, agora assim formalmente, ok, para as crianças. Porque para os adultos pode ser um luto ou não. Claro, Depende como. Para as crianças, agora pensando aqui online, sem refletir muito ou sem estudar também, talvez tenha um potencial maior de ser um processo de luto do que. acredito que sim. Acredito que sim, agora assim pensando. Bem interessante, Daniela. Olha, agora vê se pego nisso. Não mesmo as consequências que traz, ou não, dependendo da forma como a separação também é feita pelos próprios pais, hum, vemos coisas iguais, características iguais, né? Quando uma criança passa por um processo de luto, mesmo da perda de um familiar, e o processo de luto por um divórcio, há características que são idênticas no comportamento das crianças, mas depende da forma como o divórcio também é feito. Uhum. Tão importante isso, não é? O luto, em princípio, está associado a uma perda, que pode ser uma Uhum. perda material, a pessoa desapareceu mesmo, a pessoa morreu mesmo, não é? Portanto, mas também pode ser uma perda de um laço, de uma relação, ou de uma ideia, Uhum. ou de uma imagem, não é? Da Olha, segurança, de não uma é? Eu tinha segurança. sido aquela rotina, era tudo feito Uhum, daquela forma, eu tinha só uma casa, o meu quarto, tudo isto muda. sim. E então temos esse processo difícil pelo qual as crianças passam. Sim, havendo perda, de facto, mais facilmente somos catapultados para um processo de luto. Em relação às crianças, falou de um aspecto essencial, Daniela, que é o explicar o porquê. É tão importante explicar o porquê, porque as crianças, naturalmente, pela tal imaturidade que têm, são muito autocentradas e têm tendência a achar que, de alguma forma, teve a ver com elas estes processos. As crianças aprendem muito na relação causa e efeito, é assim que as crianças pequenas aprendem, causa e efeito, não é? Acontece isto, eu faço isto, acontece aquilo, se aconteceu aquilo, o que é que foi feito para... E quando são muito novinhas, são muito autocentradas, é assim mesmo, faz parte, e tanto facilmente vão achar que a responsabilidade foi delas, que a Levam para culpa elas. foi delas. Alguma Hum. coisa que eu fiz, deixei o frigorífico. Houve uma filha de pais separados que foi aqui, que trouxe o seu testemunho e que diz que durante muito tempo achou que a discussão, que a separação dos pais teve a ver com a porta do frigorífico ter ficado mal fechada. E que só depois em adulto é que percebeu que não tinha nada a ver com aquilo, mas na cabeça dela de criança a discussão começou E se por calhar causa. até foi ela que deixou, E que não será passou que por fui eu que isso. deixei? E se calhar não deixei daquelas, mas deixei de outras, o que levou a esta discussão ser ainda mais intensa, enfim. Mas as dúvidas ficam e têm a ver às vezes com estas coisas pequenas, não é? Eu que deixei a bicicleta fora do sítio, ou que não costumo arrumar o quarto, ou que faço fitas para ir tomar banho, e depois eles discutem a partir daí, portanto a culpa é Sim. minha, E às vezes há porque. aquelas discussões que até podem começar por qualquer coisa que a criança fez.
como ela fez isto, e entretanto o pai fica zangado e chateia-se com a criança. E a mãe diz: Olha, não ligues. E a partir daqui pode surgir uma enorme discussão. Se não for conversado com a criança sobre o porquê de nos estarmos a separar, explicar-lhe isto, lá está, pode surgir tantas ideias que elas ficam mesmo, como são tão autocentradas, não, a culpa foi minha, eles separaram-se, e depois há também divórcios e pessoas que fazem isto, que Uhum. colocam palavras, mesmo que não seja com essa intenção, que façam a criança sentir que a culpa é tua. Sim, sim, sim. Há pessoas que fazem mesmo isso. Às vezes é por omissão, como não explicamos, a criança assume. Outras vezes, de facto, faz-se diretamente isso, não é? Porque se não fossem vocês, ou por causa do teu balé, ou por causa das vossas roupas, ou por causa. E agarramos-nos àquilo que é o tema da discussão e esquecemos qual é a raiz da discussão. Está, sim, Não sim. é? Porque o tema é Não esse, o é só tema. por, exatamente, não é só por aquele momento, é tudo o resto. Claro, claro, não é? Porque o tema do banho, o tema da educação, o tema da Da roupa, da arrumação da alimentação, cozinha, da alimentação, do sono, são só os temas, não é? Mas a questão está mesmo de fundo. E mais uma vez, às vezes precisamos de pedir ajuda e saber pedir ajuda para termos pessoas à nossa volta que nos possam apoiar a perceber melhor. Eu acredito que haja pais que também não conseguem vir a este fundo, não é? A esta raiz do problema, que é para sim, mim é nós mesmo estamos saber. habituados a varrer por debaixo do tapete todos os problemas que nós temos e depois esquecemos que isto acaba por ficar ali tudo e um dia explode. E às vezes por uma mínima coisa acaba por explodir. E temos de pedir ajuda, é isso. É os pais perceberem que não está a funcionar, então o que é que podemos fazer? Vamos nos sentar a conversar. Isso, e às vezes podemos precisar de alguém que nos oriente nesta conversa, não é? Isto raramente, o problema é de facto a roupa, é de facto a alimentação. Se começamos a discutir muito sobre essas coisas, provavelmente está na hora de pedir ajuda, porque é muito provável que o problema não seja esse e sejam outras coisas de fundo que estão ali a perturbar a comunicação e a relação, não é? É Sim. mesmo. O comentário do Lucas de 5 anos: o meu amigo é triste porque tem uma casa triste. Depois temos esses casos de pais juntos, que vivem juntos por causa dos filhos e acham que estão a fazer o melhor para os filhos. E muitas vezes, eu por acaso não coloquei em nenhuma deste tipo de desabafos, mas eu cheguei a ter crianças mais velhas a verbalizar que preferiam que os pais estivessem separados. Porquê? Porque vivem numa casa triste. E isto transmite a quem lá está e as crianças sentem o ambiente, sentem tudo. E eu acho que tem a ver com isso. Vamos estar juntos porque faz bem aos nossos filhos ter pais juntos. Não, nem sempre. Nem sempre. E é importante normalizar isso. Sim. Tão importante, Daniela, e tão difícil para as pessoas conseguirem dizer isto assim. A Daniela não é separada, é importante Não, dizer, não passou por um processo de divórcio, não é não, filha de pais separados, também não. também não, e ainda assim consegue ter esta convicção por observação, por partilha das experiências, de que às vezes pode ser a melhor solução para algumas famílias e Sim, é. continuamos a não querer lidar com essa possibilidade como uma possibilidade construtiva e honesta do ponto de vista parental, de olha, é mesmo melhor para nós, é É porque melhor para. nós pais, se estivermos felizes, né, vamos deixar os nossos filhos felizes. E se estivermos a viver numa relação em que não estamos bem, que não estamos felizes, os nossos filhos também não vão estar bem, porque nós vamos transmitir isso. E então temos de fazer alguma coisa. E os processos de divórcio, eu costumo dizer, eu não, lá está, não sou divorciada, mas estar divorciado não é uma coisa má. Nós não temos de viver junto o resto da nossa vida com aquela pessoa se não estamos bem, se estamos infelizes. Temos é de fazer alguma coisa e depois arranjar ferramentas. Como é que vamos fazer? Como é que o nosso filho vai lidar com isto? O que é que podemos fazer para o ajudar? E isso é que é importante. É conversar sobre essas ferramentas. Sim, até porque nós, tendo filhos, vamos mesmo ter que nos relacionar com o nosso ex-companheiro ou ex-companheira, não é? Uhum. E tivemos uma relação que não funcionou enquanto casal, mas podemos criar uma nova relação daqui para a frente e que possa vir a funcionar. Não foi porque a outra não funcionou, ou até funcionou durante um determinado tempo, porque às vezes não é só porque não funcionou, as pessoas também têm a ideia que separámos-nos, não funcionou.
Pode ter funcionado e pode ter sido extraordinariamente bom e do crescimento e de desenvolvimento espetacular, mas chega a um determinado ponto e já não serve, já não dá, ou já nos afastamos de tal forma do ponto de vista íntimo que já não funciona, ou de outro ponto de vista qualquer, pode ser parental. Olha, Uhum, temos uma perspectiva tão diferente do que é estar. Na adolescência também acontecem muitas separações, na adolescência dos filhos. uhum. É verdade. E eles sentem isso. E se nós conversarmos com eles e os pais até perguntarem e explicarem, então na adolescência eles já percebem muito bem e às vezes antes da própria separação já os filhos sabem que os pais se vão divorciar. E depois o divórcio tem também várias fases. Tem aquela fase em que há o ajustamento, ou aquela fase antes do divórcio, em que os filhos já sabem e toda aquela decisão, conversarem com eles e isto tudo, e depois a parte em que há o ajustamento das rotinas, das casas, daquelas coisas que eles devem fazer parte também um bocadinho destas decisões, principalmente na adolescência. É importante, tê-los connosco para falar sobre isso. E o que é que querem, o que é que sentem, o que é que acham melhor para vocês. Uhum, sim, sim. Trazê-los também para esse lugar de partilha, mas mais uma vez mantendo o nosso lugar de pais, de Obviamente, sim, decisores, não é? Quem depois decide no final, mesmo ouvindo os miúdos, são os pais. É importante trazer para nós essa responsabilidade, mesmo que seja exatamente o que eles disseram. Imagina como um adolescente propõe: olha, eu proponho fazer 15 dias na casa de um e estar 15 dias no outro para eu não ter que andar com tantas mudanças. Ou proponho. O que for, não é? Faz uma proposta que era para si importante. Mesmo que os pais acedam porque acham, olha, faz sentido, é uma boa ideia, vamos experimentar, assumir isso como uma decisão dos pais. uhum, E isto é importante porquê? Porque caso alguma coisa corra menos bem, quem fica com o ónus de responsabilidade de corrigir o que correu menos bem ou de lidar com as consequências do que aconteceu, continuam a ser os pais, mesmo tendo ouvido os filhos. E mesmo os filhos sendo chamados para, olha, repara no que aconteceu. Tá bem? Se calhar da próxima vez temos de tomar atenção a isto, tens que reparar naquilo, e ajudá-los a fazer este processo uh, questionamento, não é? De de questionar. questionamento, Uhum. de receber o feedback e repensar aquilo. Olha, o que é que podíamos ter feito diferente? Porque é que isto falhou desta maneira? Ou porque é que trouxe esta consequência? Olha, o que é que vamos fazer a partir de agora, não é? Mas quando a responsabilidade é dos pais, aliviamos os nossos filhos para poderem pensar nas consequências e poderem lidar com elas sem ficar demasiado assoberbados Sim, com e sem terem coisas. alguém que lhes diga, olha, isto não funcionou porque foste tu que decidiste assim. Exato, a culpa é que tu estás a ver. Olha, agora estamos todos nisto porque tu, e mesmo nós não digamos, mesmo que os pais consigam não dizer, Eles sentem, sim. eles sentem que, olha, pois fui eu que decidi. E é diferente do pai dizer, ou se o miúdo diz, olha, pois a culpa foi minha porque eu decidi. Sim, tu deste essa opinião, mas quem decidiu Mas foi fomos nós. conversado, Foi exatamente. conversado desta tua opinião. Quem decidiu fui eu e a mãe, ou quem decidiu fui eu e o pai. Não é? E então isto alivia-os dessa pressão toda, mas dá-lhes na mesma oportunidade de passar pela experiência e poder pensar sobre ela. E isso é ouro para os nossos miúdos. É, nem tudo. É. O afastamento dos pais, muitas vezes na fase da adolescência, e as dificuldades de relação parental, aí falar mesmo da parental, que depois às vezes contamina a conjugal, Uhum. com a emancipação dos miúdos na adolescência pode ser um grande desafio. Aí os valores, os pressupostos, os princípios são muito postos em causa, porque os miúdos querem ir para o mundo e querem estar no mundo, e como é que cada um dos progenitores lida com isso? E às vezes aí damos de frente com diferenças abissais na forma Digitais, de. sim. Sim, sim, sim. E depois eles começam a perceber com quem é que mais se identificam e pronto, é tudo assim uma bola de neve. Por isso é que é importante eles terem alguém que os ouça. Hum, Tão importante, não é? Tão importante, sim. Houve outra criança, a Lara, que diz uma coisa, Daniela, que se um dia as crianças todas conseguissem, ou muitas conseguissem dizer isto, queria dizer que demos assim um passo gigante, Enorme. enorme, na possibilidade de ver a separação e o divórcio, não é de ânimo leve, mas com a convicção de que é uma possibilidade como outra qualquer para a reconstituição de uma família, e pode ser uma possibilidade que depois traz muita coisa boa agarrada, não é? Mais do que ficar nas casas tristes. Exatamente. Então a Lara diz assim: a minha mãe e o meu pai já foram felizes juntos, mas agora são mais felizes separados. Isto é incrível, É isto. incrível.
é incrível. E ela tinha os pais separados, sim, e era um processo de divórcio tranquilo. Foi um processo de divórcio com uns pais conscientes, conversavam muito com ela e tinham esta. O facto de eles estarem bem e felizes transmitia esta segurança à própria criança, que falou disso de uma forma super descontraída. Aquilo para ela era mesmo natural. Para outras crianças que estavam a ouvir com processos de divórcio mais complicados, aquilo fez-lhes confusão. E foi um debate mesmo interessante, por acaso. Ai, que giro, isso deu debate entre as crianças. Deu uma conversa Que em que lindo. havia algumas a dizer: mas os meus pais separados estão sempre, lá está, a falar mal uns dos outros e sempre, ou não falam de todo, e sou eu que tenho que passar mensagens, porque a minha mãe não consegue falar com o meu pai, então tenho de ser eu a transmitir. E ela a dizer: não, eu não preciso de fazer isso, eu estou na casa do meu pai, o meu pai liga para a minha mãe e eu falo com a minha mãe quando eu quiser e não há problema. Festas de anos, por exemplo, isso foi outro tema que surgiu. Eu consigo ter os meus pais juntos na minha festa de anos e havia lá casos de crianças que não conseguem. Havia a festa de anos da parte da mãe e a festa de anos da parte do pai. Mas foi interessante. Muito interessante. E estou a imaginar depois também outras crianças, com certeza, com os pais juntos e também poderem assistir a essa conversa e projetarem-se de alguma forma ou perceber a sua realidade e poder falar sobre a realidade, as suas realidades familiares. Tão bonito, Daniela. Foi mesmo. Incrível. Mas este é de uma generosidade. Dois pais, duas mães, ou um pai e uma mãe que consigam ah, passar esta mensagem aos seus filhos, não é? Olha, nós fomos felizes juntos, fez sentido estarmos juntos e agora somos felizes separados e faz sentido estarmos separados e estamos todos bem com isto. É de Lá uma está, generosidade e de uma capacidade. mostrou, explicou, falou daquilo que sentia e a criança acaba por entender. É claro que todas passam por um processo difícil inicialmente e ela também passou, mas foi muito mais tranquilo, foi uma diferença mesmo brutal. Sim, é tal nossa pegada parental, não é? Que podemos dar, Completamente. que Sim. podemos deixar. Sim, porque vicissitudes na vida dos nossos filhos vão sempre haver. Pode ser separação, mas pode ser outras coisas. O desemprego traz um stress brutal às famílias. Se uma dos elementos estiver desempregado ou ficar desempregado durante um tempo. Doenças. E não são coisas que estão na nossa mão, não é? Doenças, às vezes doenças muito graves que as pessoas, que as famílias têm que passar uma temporada a lidar e a estruturar-se à volta de uma pessoa que está doente com uma doença que pode ser potencialmente grave ou muito exigente o seu tratamento. Irmãos que tenham uma perturbação do desenvolvimento também traz alterações às dinâmicas familiares e um foco ali durante um tempo diferente em relação àquela criança, morte de familiares, morte de um pai ou de uma mãe, porque há crianças que estão só com o pai ou só com a mãe, pode não ser por separação, às Sim, vezes sim, é por sim. morte, não é? De um dos progenitores. Zangas familiares às vezes super acesas e super agressivas e violentas. Portanto, os nossos filhos vão passar por situações potencialmente traumáticas, de ruptura, de clivagem do que é a sua vida, um antes e um depois. Uhum. E nós temos essa capacidade de os ajudar a passar por isso e a sair fortalecidos do outro lado. E temos esse papel, não é? Esse é o nosso papel, é a nossa função também, ajudá-los nesses processos todos difíceis, que mesmo que nós estejamos a passar por eles, é diferente, é sempre diferente e é importante estarmos ali, por mais difícil para nós também seja, e procurar ajuda quando necessário, até para a própria criança. Procurar um psicólogo, pronto, alguma coisa que, quando nós sentimos que já não conseguimos acompanhar, já não conseguimos ajudar, no nosso papel de mãe ou pai, sabemos que é normal também pedir ajuda. E eu preciso pedir ajuda para o meu filho. Sim, isso mesmo. Nós temos este grande sonho de ajudar a formar mais facilitadores de divórcio consciente e de parentalidade não conjugal, nesse pressuposto, Daniela, de termos muitas pessoas ou cada vez mais pessoas a poderem ajudar a fazer estes processos em que as famílias saem do outro lado de um processo de separação ou de uma experiência de parentalidade não conjugal, reforçados, mais resilientes, mais capazes, com aprendizagens positivas, mais do que com aquelas aprendizagens que às vezes fica de destruição atrás de nós, que é, pronto, ficou Claro. E tudo dão destruído. ferramentas para eles Sim, saberem depois usá-las. exato, porque é isso, essa é a tal, a resiliência é isso, a resiliência é sermos capazes de enfrentar situações Desafios.
Uhum. difíceis, de situações em que podemos estar a sentir menos capazes, mas ainda assim ter a convicção de que é possível ultrapassar e que eu vou conseguir passar e levantar-me e voltar a ir lá. Isto é ser resiliente, não é? É ser capaz de fazer mais, mesmo depois das coisas terem corrido menos bem. Sim, usá-los Versus como aprendizagem, não é? Aquilo foi isso. mal, correu mal, mas vamos usar isso. Mas eu fui capaz, não é? Uhum. O contrário é aquilo foi mal, correu mal e olha, eu fiquei incapaz, eu não consigo lidar com isto. E que às vezes é o que acontece, ficamos muito incapazes depois de alguns destes processos, e as crianças ficam a achar que não são suficientemente boas, que não são dignas de poder amar ambos os pais, porque quando amam um estão a trair o outro, ou Sim, sim. porque não merecem a confiança de um deles ou dos dois, enfim, e portanto saem do outro lado com a sensação de, às vezes nem saem do outro lado, Daniela. Há famílias que ficam a viver o divórcio uma É, vida inteira. uma vida inteira. Sim, também já assisti a processos assim, familiares mesmo, não na parte profissional, mas familiares, que demoraram muito tempo, já a criança já era adulta até, e foi um processo bastante doloroso para todos. E eu acho que há sempre alguém que se apaga, é impossível resistir. E acaba por se apagar e acaba por ceder a tudo e torna-se muito complicado para a própria criança ter autoestima e ter confiança nela própria e viver a adolescência, ou seja, a infância e a adolescência sempre neste processo. É muito difícil. Sim. Perdem-se vidas nisso, sim. Uhum. Qual foi, para terminarmos, Daniela, qual foi assim uma grande aprendizagem que teve a oportunidade de fazer junto de famílias que passaram por estes processos? Eu acho que foi ter assistido a famílias que começaram. Estou-me a lembrar de um caso mesmo que começaram num processo muito complicado de divórcio, de quando a mãe vinha à escola, eu tinha de avisar o pai que a mãe estava lá, ou seja, eles não se podiam mesmo cruzar. Quando o pai vinha, eu tinha de avisar a mãe que o pai estava lá, e ter visto aquela família a procurar ferramentas, mesmo tendo aquelas complicações todas, que eram bastantes. Eu lembro-me até do aniversário da criança lá na escola, em que a mãe veio meia hora para estar com o filho e cantar os parabéns, foi-se embora, e o pai veio a outra meia hora a seguir para cantar outra vez os parabéns, ou seja, eles não podiam de todo estar juntos. E ter visto aquela família a observar e a perceber que o comportamento deles estava a ter consequências muito graves naquela criança, porque depois tive reunião com os pais, tive de ter, porque naturalmente a criança começou a mostrar comportamentos de raiva, de frustração, coisas que não eram características dela, não eram normais, a criança era super tranquila, calma e de repente mudou da noite para o dia. E eles terem percebido isso e terem se juntado para encontrar ferramentas para saber lidar, não de uma forma linda, mas conscientes, conseguiam conversar sobre os problemas do filho, para mim foi uma coisa que, uau, isto é mesmo possível. Se conseguiu funcionar para aquela criança, para aquela família, isto é possível. É preciso é que as pessoas queiram. É vontade, só é força de vontade. E acho que foi a maior aprendizagem que eu tive, assim, porque é muito difícil a falar com os pais. Foi muito complicado. É que eu queria mesmo falar com os dois, juntos. Sim, também é tão importante, não é? O profissional conseguir também ter essas ferramentas para poder ajudar a família a dar esse passo. Sim, sim. Espetacular, Daniela, Sim. E o que eu parabéns. falei, que é o do meu conhecimento, porque eu nunca passei por divórcio nenhum, foi aquilo que eu estava a observar todos os dias. Era aquilo que estava a acontecer. Eles próprios verbalizaram que estava a acontecer em casa, que eles já não estavam a conseguir fazer nada, e no fundo senti ali quase um pedido de ajuda. E então acho que esta conversa e eles depois de procurarem as ferramentas deles foi excelente, foi muito bom. Que bom, Daniela. Obrigada. Obrigada eu.